sejam muito bem-vindos à 10ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós temos como convidada a doutora Tawane Alves, CEO e founder da Orbital. Olá, Tawane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, é sempre um prazer estar aqui com vocês e para mim é uma alegria fazer parte desse podcast, mais uma vez. Que legal, que legal. Então, retomando, né, para quem não assistiu, a Tawane participou com a gente na 2ª temporada do podcast. Foi um episódio, assim, marcante, né, Vivi? Certamente. Quem não assistiu... Inspirador. Inspirador. Quem não assistiu, corre lá assistir. E naquela oportunidade a Tawane conversou com a gente sobre a Orbital, né, sobre da onde surgiu toda a ideia da construção, né, do modelo de simulação cirúrgica. Então, Tawane, fala um pouco para quem não assistiu, quem não sabe ainda o que é a Orbital, dá um resumo para a gente aí e depois a gente começa falando das novidades. Olá, pessoal. Quem ainda não conhece, vou resumir um pouquinho aqui. A Orbital é uma empresa voltada para o segmento de treinamento cirúrgico. Então, a gente tem alguns produtos como simuladores cirúrgicos, então simuladores físicos mesmo, onde a pessoa pode ali realizar toda a cirurgia oftalmológica. E a gente agora desenvolveu uma parte de inteligência artificial voltada para análise da performance cirúrgica, tanto na cirurgia simulada quanto na cirurgia real. Então, toda essa parte de preparar o cirurgião antes dele ir para o paciente, esse é toda a nossa expertise. Um resumo bem breve, mas só para quem não conhece um pouquinho. Tal. E o propósito disso, acho que vale também retomar, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu sou oftalmologista, para quem ainda não me conhece tanto. E como é que surgiu? Ele tem um propósito muito grande, porque hoje, não só no Brasil, mas também no mundo todo, muitas vezes a gente acaba indo pro olho do paciente, não com o preparo que a gente gostaria que a gente tivesse, porque não é uma cirurgia fácil. A gente está falando de uma cirurgia que ela tem uma curva de aprendizagem longa. Então, por exemplo, cirurgia de catarata na oftalmologia. E aí, a gente leva muitos anos naquele aprendizado. Então, a gente vai com a maior prudência, mas a gente vai um pouco inseguro. E essa insegurança, ela fazia parte, né, de todo o meu preparo também. Então, durante a minha residência, principalmente durante a pandemia, onde todas as cirurgias ali eletivas, elas estavam praticamente suspensas, a gente precisava muito aprender e aprender da forma mais segura. Então, o que eu percebia? Que faltava elementos para a gente conseguir aprender com realismo de uma forma segura. Então, por que ele tem um propósito muito bonito? Porque, primeiro, surgiu porque essa dor, ela é tão latente em mim, que eu falei, gente, ou eu invento alguma coisa, eu saio sem operar, e essa parte de sair sem operar não vai ter perigo de acontecer. Então, nem que eu tiver que inventar um olho, eu saio operando. Só que esse não era uma angústia só minha, era de vários colegas também. Então, hoje, ele tem um propósito muito bonito, porque o Orbital permite que muitos colegas saiam preparados e não deixem de explorar esse lado, né? Porque a oftalmologia é uma especialidade cirúrgica e muita gente que às vezes depois não tá operando como gostaria, fica muito frustrado na profissão. Então, hoje, ele permite tanto que cirurgiões, por exemplo, que não tem como voltar a fazer outro fellow, outra residência, porque é extremamente longo o tempo de preparo, possam retornar ali à cirurgia de forma segura e também preparar melhor os que estão saindo da residência. Então, esse foi o propósito e isso surgiu, depois ele, né, se transformou ali em um produto oficialmente, mas primeiro surgiu exatamente porque eu precisava sanar isso. E a surpresa maior para mim foi quando eu entendi que isso, além de não ser, né, uma angústia só minha, aí no Brasil, mas também de todos os meus iguais, era também no restante do mundo, não era diferente o preparo. Então, isso trouxe muita clareza de que realmente era uma lacuna que necessitava ser preenchida. Muito legal. Quando a gente conversou com a Tawane da primeira vez, né, você já tinha um convite, né, o simulador já tinha sido um sucesso, ela tinha levado em alguns congressos e foi convidada para ir para Harvard para continuar
o desenvolvimento desse produto, né? Mas você ainda não tinha ido, né, Tal? Não Então tinha. agora você vai contar pra gente como tá sendo essa experiência aí, porque agora você já tá há 1 ano em Boston, né, dentro Tá no segundo agora, né, Tal? É o segundo Segundo um ano e meio. né? 1 ano e meio. É o segundo muito ano. Bom. É, E conta pra gente, assim, se você, não só a tua experiência em Harvard, mas se em algum momento, vamos dizer assim, que você era uma simples R2 no meio da pandemia sem operar, né? Quando você começou a desenvolver lá o seu olhinho artesanalmente, você imaginou em algum momento que chegaria em tudo isso, né? E aí depois não. emenda com a gente como é que tá sendo a experiência aí. Sim, claro. Então, ela nasceu de tudo isso, né? Igual você falou ali, um olhinho que, né, que a gente estava procurando ali de forma artesanal fazer para poder utilizar. E como que se deu ali um pouco do desenvolvimento? Então, meu pai, ele é engenheiro e advogado, meu esposo é engenheiro e é médico. E um dia eu cheguei em casa, né, depois que eu tinha visto que aquilo... Eu lembro muito bem, isso estava na minha cabeça, procurando, sabe quando você tá igual um radar, você fala assim, o que eu vou procurar de solução? O que eu vou fazer? Isso aqui tem um problema e eu preciso de uma solução. Então aquilo já estava na minha mente. E aí um dia, saindo de uma cirurgia, assim, eu tinha visto que eu tava com essa angústia e que acho que foi uma R1, tava também. E eu falei assim, hoje eu encontro uma solução. Então eu já tava com aquilo na cabeça falando assim, como dizer, eu preciso de achar uma solução para isso aqui. E cheguei em casa e aí eu lembro de falar pro meu esposo, eu vou fazer um olho. Aí ele olhou para mim assim, ele, como assim, né? Assim, a pessoa não chega do dia pra noite e fala, vou fazer um olho. E aí, enfim, eu comecei a pensar como é que eu usaria. Eu lembro que eu peguei assim, eu saí da residência, eu não fui para casa. Eu fui comprar tudo que você pudesse imaginar para transformar em um olho. E aí eu cheguei com um tanto de coisa. E aí peguei e falei, eu preciso da sua ajuda. E, enfim, fui manipulando aquilo artesanalmente mesmo para fazer os primeiros protótipos. E aí naquele dia foi o dia que eu fiz o primeiro protótipo mesmo. E quando levei para o centro cirúrgico, meu chefe viu aquilo, né, com muito bons olhos e falou assim, que bacana, quanto tempo eu tava, né, pensando. Só que tinha preparado aquilo há um dia, mas é porque a minha cabeça já estava igual um radar procurando uma solução para aquilo. E aí, então, eu lembro dele realizar a cirurgia, e aí eu tinha colocado pigmentação cor-de-rosa, porque era o que eu tinha na mão, e ele brincou, é a primeira catarata cor-de-rosa que eu opero. E aí, assim, no fim ela fluiu, deu certo, só que aí tinha uma série de melhorias e tudo, era um protótipo, mas ele viu aquilo com muito bons olhos e lá começou, lá nasceu a semente, né? E aí, então, eu lembro de contar para o meu pai, eu morava a mais de 1.000 quilômetros de distância dele, e eu contei para ele aquilo, e ele sempre me perguntava, tá onde o olhinho, tá onde o olhinho. Só que, por diversos momentos, não era muito fácil a gente dar segmento naquilo, até porque o contexto também, ele era um contexto, assim, que você é residente, você trabalha muito. Eu trabalhava numa UTI, e eu trabalhava em uma central de doação de órgãos também, então, eu tinha literalmente ali 3 empregos, né? E a residência ainda. Então, em diversos momentos, às vezes eu não tinha, por exemplo, não sabia a solução. A gente, quando você começa, hoje eu tenho plena clareza de que, né, o principal é começar. A gente nunca vai estar pronto. Então, muita gente, né, quando espera estar pronto, esquece, só começa, dá o primeiro passo. Então, foram muitos desafios a serem, né, vencidos ali. E aí eu lembro dele perguntar, e o olhinho, então, a cada desafio, eu ia para casa, às vezes, ver minha família, e ele perguntava, ele pedia, às vezes eu não conseguia uma solução para aquilo. Aí ele, não para, porque se você não chegar, se você parar no meio do caminho, é como se você não tivesse chegado a lugar nenhum, você não viu até onde aquilo vai, você não colheu frutos e resultados daquilo. Se é para o seu aprendizado, que seja, tipo, mas continua até o fim. Então, eu dava sequência quando eu não estava dando conta da solução ali, pedindo ajuda, por exemplo, para o meu pai. O Lucas também, o meu esposo, me ajudou muito. Eu lembro dele me ajudar a fabricar, assim. Eu queimando a mão com coisa quente, tentando ali aprimorar e aprender muita coisa durante a execução de fazer literalmente os protótipos manuais, os primeiros. E aí, em seguida, foi quando eu mostrei depois para um colega, inclusive o colega que eu mostrei hoje é meu sócio, o Rafael Scherer, que mais para frente foi quem entrou com a gente nessa parte de inteligência artificial. E eu lembro dele dizer para mim assim, tal, seu olho funciona muito bem.
E aí eu pensei assim, poxa, mas se fosse para eu fazer tão difícil um olho que não funcionasse, imagina só, né? Eu pensei comigo, tipo assim, ele tinha que funcionar. E aí, e aí eu lembro, então, enfim, aí foi daí que nasceu toda a semente. Então, assim, ela não nasceu inicialmente pensando, por exemplo, em ser um produto, pensando em lá na frente estar em Harvard, não. Isso daí são sonhos que a gente não coloca, né, um limite para os sonhos, mas aqui é igual quando a gente começa a andar numa estrada. Você nunca sabe qual buraco você vai encontrar, aonde você vai parar exatamente, se vai precisar ter uma parada no meio do caminho que não está programada. Então é assim, você só consegue ver até um certo caminho. O resto você consegue imaginar, mas você não visualiza ainda. E assim, é tudo que a gente começa. E o orbital não foi diferente. Então, eu lembro muito bem quando o Rafael comentou isso comigo, e ele perguntou: eu posso mostrar para um professor? E eu falei: claro, pode. E aí aquilo não tinha patente, não tinha nada ainda. E aí ele falou assim: não, eu vou manter em sigilo e tudo. E aí ele, assim, se atentou, porque até então nem para isso eu estava me atentando, né? Assim, em pensar numa patente e tudo. Mas eu me lembro bem, olha como a gente tem que ficar com o radar ligado. Eu penso que a gente tem que sempre estar com a visão muito aberta, porque eu lembro que em algum momento eu conversei com o Rafael sobre uma patente, ele tinha me contado como ele tinha escrito uma patente, e eu armazenei algumas informações de como escrever, porque é como se eu tivesse pensando, um dia eu ainda vou escrever uma, só que sem saber da onde, nem quando, mas só armazenando aquilo para falar assim. Então a gente tem que ter muita sede de crescimento. Essa é bem a realidade. E aí eu lembro que quando eu escrever a patente, eu precisei dar muita ajuda do meu esposo, porque é uma linguagem técnica, ele é engenheiro, né? A gente não está acostumado com a linguagem técnica, mas isso que já estava no meu radar lá atrás fez diferença, porque eu tinha visto, por exemplo, pelo menos onde eu caminho por isso aqui, porque era uma coisa totalmente desconhecida. E a única experiência prévia que eu teria foi dessa conversa que eu tive, por exemplo, com o Rafael, onde ele abriu, me mostrou algumas coisas, e era por conta de que a gente estava falando do doutorado dele. Ou seja, não tinha nada a ver na época isso com o que aconteceu depois, né? Que foi em relação ao orbital. E aí, então, o orbital veio e a gente recebeu o convite para, em seguida, então mostrei para o Rafael, recebi o convite de um professor da USP, Dr. Newton Cara, para poder fazer doutorado em cima desse projeto, porque não tinham projetos assim no Brasil e poucos eram os projetos que tinham assim no mundo. E aí, em seguida disso, o pessoal também do Congresso brasileiro precisava de modelos para poder retomar os wet labs. E daí foi quando o orbital foi a primeira vez para a exposição. Só que você pensa, um protótipo que era até então totalmente manual. Para eu fazer um olho, eu demorava, gente, cerca de umas 4, 5 horas para fazer, assim, tipo, uma parte interna de um olho, que eu podia trocar. E aí, eu precisava, por exemplo, de cerca de 200 a 300 unidades, só que eu levaria com uma folga, então, para levar com uma folga, eu levaria umas 500 para um congresso que eu tinha recebido convite, por exemplo, coisa de com um mês de diferença, por exemplo, entre o tempo que eu precisava responder e o tempo que seria o congresso. Uhum. E aí eu lembro que naquela tarde, onde eu tinha que dar a resposta, eu liguei pro meu pai e falei: pai, não tem como. Eu não tenho como, eu vou ter que negar o convite. É impossível. Como é que eu produziria? Tipo assim, não teria forma. Então, esse foi um desafio que ele nos desafiou a crescer mais, por quê? Eu lembro muito bem dele falar para mim assim: não, você não vai negar, não. Eu falei: pai, como? Como é que vai produzir isso? É impossível. Aí ele virou e falou assim: não é impossível. Aceita o convite. Aí a gente vai conseguir produzir, nem que a gente precise desenvolver uma máquina para isso. Eu pensei: uma máquina? Como vai desenvolver uma máquina? Da onde? Como? Aí, enfim. E eu lembro muito bem que eu dividi assim, isso com o pessoal e falei: gente, então eu vou tentar fazer aquilo. E aí foi onde a gente começou. E eu lembro que eu fui para casa. E aí ele foi me ajudar a pensar como aquilo poderia ser feito, porque a gente, por exemplo, caminhou em várias empresas em São Paulo, então antes de ir a gente foi, só que eram coisas muito delicadas. Então, por exemplo, todo o instrumental das cirurgia, das empresas que a gente tinha, que poderia às vezes ser útil em algum momento para poder ajudar em alguma coisa, não era muito robusto, não conseguia trabalhar com material tão delicado.
Então a gente teve aí um desafio. Eu lembro muito bem de uma frase que a gente precisava isolar, porque é como se desse lado dessa aquecer e desse do lado já não pudesse, e a estrutura é muito pequena, porque a gente estava produzindo uma estrutura intraocular. E aí eu lembro dele falar, filho, o melhor isolante é o ar, a gente tem que pôr uma camada de ar aqui. Eu pensava, de onde meu pai tá sabendo disso? Então, e eu lembro, então assim, a gente tem que, a gente não vai ter a solução pronta sempre. Mas a gente pode, à medida que a gente estiver aberta aos desafios, aberta ao crescimento e com sede de fazer aquilo dar certo, a gente vai procurar meios para isso. Não adianta a gente achar que a gente primeiro acha os meios. Quando a gente empreende e tal, a gente usa todos os recursos que a gente tem, né? Você comentou, não sei de onde meu pai tirou isso. Provavelmente ele aprendeu isso em algum momento da vida dele. E ali ele usou aquele conhecimento, né? Volte e meia, eu e a Maria Cecília, a gente comenta isso também, né? Dentro da Oftalmo Expert, eu me vejo em alguns momentos usando todos os recursos possíveis e imagináveis que eu já acumulei ao longo da vida, né? E só reforçando uma das coisas que você disse, desculpa te interromper a história, mas eu acho que é pertinente para nossa audiência, empreender é muito isso, né? É se lançar, começa, né? E depois você vê como é que vai, mas começa, né? Acho que esse é a dica do empreendedorismo, né? E sonha, né? É exatamente isso, começa e sonha. Porque às vezes as pessoas, assim, quando não empreendem, eu percebo que elas acham muito como se tivesse uma fórmula mágica, ou como se tivesse algo a mais, por exemplo, é que a pessoa não conta. E, na verdade, não existe o algo a mais, o que existe é a coragem de ir além. Porque, assim, o que a gente pode tentar disposto a às vezes se frustrar e levantar de novo, entendeu? E pensar que isso faz parte do caminho, porque às vezes esses desafios, igual, por exemplo, vários testes no orbital. Quantos testes não deram errado antes de outros darem certo? Sim. Então, todos esses, que são, entre aspas, pequenas frustrações, eles fazem parte do caminho, são degraus que a gente vai caminhando para poder chegar até o sucesso. Então, assim, no empreendedorismo é literalmente isso. Então, é como se a gente pulasse ali do bungee jump, né? Que você não tem ali, você não sabe, né, o que te espera. Essa é bem a sensação. Então, por exemplo, quando eu vim para os Estados Unidos, a história de vir para cá, gente, é muito legal. Porque é exatamente isso. É um novo, você não sabe o que te espera, mas você pode ter certeza de uma coisa. Vai demandar muito, então você tem que ter robustez para dizer, eu vou, entendeu? Então, o medo, ele vai fazer parte do processo. Só que ele não pode ser suficiente para te parar. Esse é o maior problema. As pessoas param pelo medo. Então, assim, o medo da frustração, o medo do não, e a gente inconscientemente não percebe isso. Então, esse medo é o medo que mais paralisa. E esse medo, no empreendedorismo, é o que, assim, você tem que falar, eu vou com medo, mas eu vou, entendeu? E aí, então, nessa ocasião, por exemplo, em relação ao orbital, eu lembro muito bem. Eu pensava assim, como é que vai produzir as peças disso aqui, por exemplo, é uma coisa nova. E eu lembro do meu pai dizer, a indústria vai produzir. Eu falei, como que a indústria? A indústria está produzindo dela. Vai produzir o meu como? Quem vai produzir isso daqui? Entendeu? Então, assim, ou seja, o nível de conhecimento, ele era zero quase, porque toda a minha vida, ela tinha sido programada para ser médico. Então, tudo que eu tinha aprendido era cuidar do paciente, entende? Toda a parte de empreendedorismo, ela não era nata, mas como ele já era do ramo do empreendedorismo, né? Ele já tinha muita experiência prévia, com certeza a visão dele era outra. Ele falava para mim e eu não conseguia entender. Só que uma coisa eu aprendi também. A gente tem que ser ousado e acreditar. E uma vez que eu não consigo, por exemplo, enxergar alguma coisa, mas eu tenho confiança para acreditar em quem está me dizendo, então a gente tem que escolher enxergar com os olhos de quem enxerga mais longe que a gente. Então, por exemplo, muitas vezes eu não enxergava, mas eu percebia que meu pai via alguma coisa que eu não estava vendo. Eu lembro muito bem disso. Então, assim, eu falei, o que ele enxerga que eu não estou vendo? Entendeu? Então, assim, e por acreditar nisso e entender, e eu lembro, e isso fez total diferença quando a gente foi fazer o primeiro investimento na Orbital, porque o primeiro investimento veio dele. E eu lembro que esse dinheiro que ele investiu, ele estava destinado a outro compromisso dele.
E aí, e não foi assim, e não era pra gente, na época, por exemplo, investimento algo como 50, 60 mil pra quem tá na residência, não vai ter de onde tirar daquilo, e aquele dinheiro destinado pra alguma coisa, não é é um volume grande. Talvez para outras pessoas possam ser um volume pequeno, mas pra gente, principalmente na época, era um volume enorme, algo que assim, não teria como naquela ocasião de forma nenhuma. E eu lembro muito bem de ver ele, vai, não para, só vai. E aí a gente ia, eu falava assim, pai, como é que você vai investir 50 mil nisso aqui? Tipo assim, o que você tá vendo que eu não tô vendo? E aí ele, minha filha, a gente não vai parar. Você vai. Então, assim, e ele enxergava e eu pensava, da onde ele tá vendo? Então, assim, a primeira vez que a gente viu, quando a gente levou para esse congresso que eu comentei, a gente percebeu a sede que todo mundo tava daquilo. Então a gente percebia, por exemplo, a sede que os colegas estavam. Tinha um colega do R2 que ele quase me bateu para levar meus protótipos, porque ele queria, porque na semana seguinte ele operava e eu falei, você não dá conta de montar isso aqui não. Isso aqui é igual Transformers. Só eu consigo montar isso aqui, olha lá, porque eu já ensaiei demais. Então, tipo assim, era protótipo, não tinha como. Mas eu percebi o quanto as pessoas tinham sede daquilo também. Então, e aí foi o maior, assim, o maior, como se diz, o que encantou a gente também foi ver que os outros colegas, chefes de residência também, pessoas experientes e a indústria. Isso também era um gargalo na indústria. Uhum. E aí eu acho que foi onde meu pai teve mais visão de falar assim, realmente, isso daqui é uma lacuna que precisa ser preenchida. E aí, nessa, foi onde eu acho que aí depois foi quando decidimos realmente fazer todo aquele investimento que precisava inicial ali. E aí, então, nos momentos que eu não enxergava, eu escolhia, por exemplo, enxergar pelos olhos de quem tinha mais experiência. Até hoje eu faço isso. Então, por exemplo, muitos desafios a gente não tem a resposta, mas muitos deles onde a minha capacidade é limitada de enxergar, você vai onde alguém que já trilhou, percebe, entende aquilo, você fala, é aqui, eu tenho que continuar, mesmo sem enxergar, entendeu? Eu tenho que acreditar. Então, essa é a verdade. Aí, a história de vir para Harvard não foi diferente. A gente fez os primeiros protótipos, gente, a gente estava saindo eu lembro que eu tinha 20 olhos, era tudo que eu tinha, porque nessa história de fazer, por exemplo, esse investimento para todo o maquinário industrial que ia dar, né, esse segmento nisso, a gente teve uma série de desafios e atrasos. E aí, teve um dia que a gente foi parar dentro da fábrica várias vezes, assim, de indústrias grandes, produzindo. Eu lembro que eu liguei para o meu pai, para o Lucas, eu falei, gente, eu não consigo, eu já tentei de tudo para poder sanar esses pequenos problemas que vão surgindo, por exemplo, durante a produção. Então, você faz questão de prototipagem, você faz questão de projeto. E aí eu lembro do projetista falar assim, isso daqui não tem como fazer. E eu falar, não tem como. E se eu parasse no primeiro não tem como, eu já tinha ficado lá atrás. E aí, aquilo foi... E então, assim, a primeira história de que... o primeiro desafio foi essa. Eu lembro do Lucas, meu pai, viajar uma madrugada inteira para chegar até São Paulo, porque a gente tinha um congresso em 2 dias e o negócio não ia sair. E era o próximo congresso, e era o congresso que a gente teria os primeiros protótipos. E nessa caminhada entre o primeiro congresso, que a gente mostrou, expôs aquilo como protótipo, o congresso que a gente teria, o primeiro olhinho produto mesmo, uma professora de inovação e empreendedorismo da Harvard soube do projeto. E foi onde ela fez o link com o professor da Harvard aqui. E aí esse professor, quando foi ao Brasil, ele conheceu o Orbital. Com muitos desafios, porque inclusive quem ia fazer a ponte depois não pôde estar no congresso. E aí ele experimentou lá. E aí ele foi, e o feedback dele foi tal, é mais real do que todos os modelos que eu já conheci. E aí, então, isso abriu portas pra gente vir pra cá. Você acha que quando eu comecei, eu sonhava, eu imaginava isso? Eu só me preocupava em fazer algo que fosse real e que fosse excelente para o aprendizado. Então, assim, sim, é algo que não estava no meu radar. E aí, se vocês quiserem, eu continuo contando a história de como eu vim parar aqui, né? Mas, enfim, esse foi uma parte do que a gente, às vezes, não espera e que a gente tem que caminhar, porque senão a gente nunca vai chegar nessa parte da estrada, você não vai enxergar ela. Sim, mas quer dizer que pular de bungee jump é o primeiro passo somente, né? Você pula e depois vem todas as outras dificuldades, inclusive caminhar no escuro, né? Quem já fechou os olhos e tentou caminhar de olhos fechados sabe como é difícil. E muitas vezes no empreendedorismo a gente tem que emprestar a visão, né? Bem isso, emprestar a visão de alguém que enxerga mais do que a gente,
para poder caminhar e acreditar, né? E a tua história é muito bonita, é muito gostoso de ouvir você contar essa história e ver como você chegou em Harvard. Eu acho que eu vou voltar para a pergunta da Maria Cecília, que eu interrompi porque eu queria ouvir tudo isso, para saber como é que tá a tua vida em Harvard, como é que você tá, o que mudou, como é que foi chegar aí, você já era fluente em inglês, como é que era tudo isso? Gente, foi um desafio, até os desafios, às vezes os bastidores ninguém vê, né? Mas não, quando eu vim para cá, a primeira vez que eu vim, que foi um convite para poder mostrar para o corpo docente, né, da oftalmologia aqui, orbital, e eles experimentarem, eu lembro que eu só vim. Eu nem visto não tinha. Eu lembro muito bem, assim, é muito bonita a história, porque na época eu não tinha visto, inclusive eles mandaram uma carta endereçada à embaixada americana no Brasil. E aí eu vim pra cá, e aí eu lembro que no caminho um colega falou assim, tá, a primeira vez que você tá indo, eu não vou deixar você ir só. E ele se programou todinho pra vir comigo. Então, assim, teve até esse cuidado, eu digo, você acha que eu imaginava? Eu nunca tinha saído do país, gente. Eu não sabia falar. Eu fiz inglês quando era criancinha, então o que eu sabia era muito, muito básico, entendeu? E eu falei assim, eu só vou, né? Não sou caixote, a gente vai se virando. Então, assim, a cada hora que eu precisar, eu vou descobrir o que eu vou fazer. Mas que eu chego. E aí, então, assim, essa foi a história e foi da onde eu vim. Então eu lembro muito bem de passar e de estar com ele. Eu pensei, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei assim, gente, como é que eu ia fazer isso tudo aqui sozinha, né? Eu falei, eu ia fazer de alguma forma, mas eu lembro de quando a gente estava passando, entrando no país, que eles te perguntam e te explicam. Eu falei, como é que eu explicaria isso daqui, né? Sim. Enfim. Porque você explica, imagina você chegar e explicar, não, é porque eu tenho um olho, eu fiz um olho, eu desenvolvi um olho, e a pessoa, oi? E tipo, é incomum ainda, né? Não é nem a parte do comum, então... E escuta, esse amigo era oftalmologista. Oi? Esse amigo era oftalmologista, não era? Meu amigo, ele era comissário de bordo, hoje ele faz medicina, e ele era comissário de bordo na época. Entendi. E ele mudou tudo pra poder vir comigo. E eu lembro que no avião que a gente entrou pra vir, gente, que a gente modificou o voo, tinha 2 lugares, tinha tipo o meu lugar e o dele, não tinha mais nenhum no voo, foi lotado. Então assim, você fala, gente, tinha que ser. Mas por quê? Porque a gente tava lá, igual, no momento de andar no escuro, a gente tava andando, a gente não parou. Então, quando você não para, no momento, por exemplo, que a oportunidade estiver, você vai abraçar ela. E essa é a resposta. A resposta não é, por exemplo, você estar preparado. Porque muita gente fala assim, eu tenho que estar preparado na hora que a oportunidade aparecer. Você vai estar preparado, mas parcialmente, você nunca vai se sentir totalmente preparado. Então, tá onde você tinha preparo em inglês? Não. Mas sabe qual que é a minha resposta? Eu não sou caixote, me virei até aqui, você acha que eu não vou sair dessa? Claro que eu vou, e não vou deixar passar. Então, gente, eu vim pra cá e a primeira vez pra mostrar pro corpo docente. E aí eu lembro que nas últimas, uma grande amiga minha que formou comigo, ela veio também, a Jéssica, e a Jéssica era um pouco mais fluente. Então, assim, teve momentos que às vezes a gente precisava explicar um pouco do olho, e aí a Jéssica já era oftalmologista e entendia um pouco mais. Então, assim, nos minutos finais antes de vir, pra você ver, veio o Paulo comigo, que é esse amigo, e a Jéssica chegou dias depois. Então, assim, e aí eu lembro dela explicar um pouco, porque uma oftalmologista de lá fez alguns questionamentos, e aí ela explicar. E aí, no momento que eu tava aqui, eu pedi uma pessoa que fosse comigo, então, por exemplo, para que ela traduzisse aquilo. Então, eu consegui me organizar para levar uma pessoa, para o que eu precisasse na questão de tradução, para levar alguém que era oftalmo, que já tinha ali uma experiência, que já tinha uma certa fluência em inglês, e o Paulo, que também tinha um pouco de fluência em inglês, para poder ajudar no caminho. Mas você acha que quando eu comecei, eu imaginei que vinha comigo, por exemplo, mais 2 pessoas e que aqui eu ia conseguir arrumar mais uma que seria como um tradutor? Jamais, sim. Entendeu? Jamais. Então, a gente, você não tem o plano todo. Você prepara ao longo do caminho, à medida que o desafio aparece, mas que você está disposto a abraçar. Sim. Então, quando eu vim para cá, e aí eu lembro muito bem também do orientador do doutorado, falar assim, aproveita e já colhe uma pesquisa. Gente, isso hoje ficou publicado, que foi exatamente a opinião do corpo docente sobre o orbital. Então, você imagina se eu não tivesse a visão de olhar com os olhos de quem, por exemplo, falou, olha, isso daqui dá uma experiência boa para um estudo. Se eu não tivesse a visão de olhar com os olhos de quem fala assim, acredita e vai mesmo se você não enxerga. Você não sabe onde vai dar, você acha que isso daqui não vai dar em nada, por exemplo. Então, a gente tem que conseguir caminhar, mesmo quando os nossos olhos estão vendados,
acreditando nos olhos de outras pessoas. E aí a gente tem que ter muita expertise e sabedoria nas pessoas que a gente vai acreditar. Por quê? Pessoas para dizer que é difícil vão ter aos montes. Pessoas que não fizeram algo, elas podem criticar e podem tentar te aconselhar. É como se elas dessem um conselho que não é bom. Então a gente tem que olhar muito bem para o resultado que quem está nos aconselhando tem. Porque, gente, o resultado que a pessoa deu, tanto, por exemplo, na parte profissional quanto na parte pessoal, diz muito sobre ela. Então, imagina como se você colhe, vamos supor, né? Ali, se você acredita e pega comentários ou conselhos com uma pessoa que não é expert na área que ela está falando para você. Ela não é a melhor pessoa para te aconselhar sobre aquilo. Então, a gente tem que ter muita malícia com isso. Porque muita gente vai dizer o quanto é difícil. Muita gente vai falar da dificuldade. Se você focar nela, você vai parar na primeira. Você nunca deve focar na dificuldade. Você tem que focar na sua capacidade de driblar cada dificuldade que você tiver. Sem parar. Em algum momento você deve ter ouvido, não, mas isso já existe. Isso já tem, isso não é importante. Várias vezes. E outra coisa, por exemplo, olha para você ver o cuidado que a gente tem que ter. Eu lembro de estar no congresso e chegar um colega em mim e falar assim, há quanto tempo você fez? E aí, tinha mais ou menos uns 8 meses que eu estava começando. Ele falou assim, não, eu tô fazendo há 8 anos e, tipo assim, não consegui chegar ainda. Só que eu não respondi para ele prontamente há quanto tempo. Porque eu tive sabedoria de falar assim, já tem alguns meses. Por quê? E aí, quando ele falou, você sabe qual que era o que eu pensei? Eu não vou dizer para ele exatamente há quanto tempo tem, porque eu não queria desincentivar. Porque a gente tem que ter cuidado com isso. Porque eu lembro de depois mencionar, mas na minha cabeça, quando ele disse, por exemplo, 8 anos, eu pensei assim, cara, com 8 meses deu isso daqui já, então, tipo assim, é relativo. Só que eu também não queria desincentivar. Então, assim, a gente tem que ter a sabedoria disso, porque a gente tem que procurar sempre plantar no outro. Você não vai colher naquele outro, você não está esperando que alguém te atribui colher, mas é porque a semente que a gente planta sobre incentivo, ela diz muito. Sim. Então a gente tem que ter muita cautela com quem a gente escuta e pessoas para dizer, não é importante, outros já fizeram. Gente, isso daí tá cheio de gente, cheio de empreendedores de sucesso falando sobre isso. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter muita cautela em quem a gente escuta, mas a gente tem que ter a sabedoria de quem a gente vê que tem resultado, que tem capacidade, conhecimento para dar o conselho pra gente pegar naquele momento, entendeu? E se segurar nele, porque a gente não vai ter a visão que todo mundo acha que tem. As pessoas acham que a gente entra no caminho e tem a visão, e que ia pensar que um dia estaria em Harvard. Então, assim, nem nos meus maiores sonhos, mas quando a primeira pontinha dessa oportunidade apareceu, eu agarrei ela com todas as chances que eu tinha. Com todos os dedos, segurou com o pé também e se agarrou e foi, né, Tawane? Gente, não, eu só fui. E eu lembro muito bem quando voltei pra cá, voltei aí pro Brasil, de 3 meses depois que eu tinha feito a primeira amostra aqui pro corpo docente de Harvard, chegar o convite de que eu poderia receber uma bolsa para vir para cá, que foi numa ligação. E eu lembro muito bem, se você recebesse, você iria? Gente, tinha meu esposo e tudo. A minha resposta foi, claro que eu iria. Pronto, tipo assim, como você iria? Não sei. Quando você iria? O que você... Meu esposo estava 2 anos para acabar a faculdade. Nossa. Então, assim, como que você vai? Não sei, eu vou. Então, essa é por isso que a gente, às vezes, você não vai ter pronto. E nesse inteirinho, nesse caminho, aconteceram, assim, muitas coisas que eu vim parar aqui, assim, no momento exato. Algumas coisas atrasaram, ele terminou. Nesse meio, a minha mãe teve muito sério, um caso muito sério no hospital, meses antes de vir, e detalhe, eu pude estar presente, né, de tudo isso, graças a Deus teve uma resolução maravilhosa, hoje ela é nosso milagre, literalmente, mas antes de vir, então isso atrasou, então isso tudo não estava dentro do planejamento, mas até o atraso que teve, ele foi muito benéfico de quando eu vim pra cá. E quando eu vim pra cá, gente, gente, você chega aqui, quem tá por trás não imagina, mas vamos supor, chega aqui, 2 pessoas que não são fluentes, elas vão morar.
Gente, para você alugar uma casa, pra você pedir uma energia, coisas que são simples. Você vai falar no telefone, que uma coisa às vezes você tentar no tradutor sim. e colocar no celular e tentar, pessoal. Agora fala no telefone. Sim. Fala no telefone em inglês. Então, assim, são desafios que chega num lugar, por exemplo, eu estava em Harvard. Eu cheguei, por mais de 6 meses, eu não vi nenhum brasileiro onde eu estava, em nenhum lugar. E aí, por exemplo, eu precisava entender tudo. Então, assim, a linguagem corporal, eu não lembro quem um dia falou assim, não, tá, mas linguagem corporal de uns 80%. Eu falei, diz mesmo. Eu consegui aprender o que eu não tinha aprendido de linguagem corporal. A pessoa tava falando comigo, eu tava entendendo o que ela tava falando pelo sinal que ela tava dando. Isso eu posso afirmar. Então, Muito assim, bom. são desafios, sabe? Que a gente não vai estar preparado. E quando eu cheguei aqui, foi tudo isso. Muito legal. E como é que é teu dia a dia aí hoje, Tawane? Você atende aulas? Você tem um tempo que você está no laboratório? Conta pra gente como é que funciona. Ó, quando eu cheguei aqui, meu dia a dia era assim, eu ia praticamente todos os dias para Harvard, porque eu acompanhava toda a rotina, inclusive de centro cirúrgico, dos pacientes. Então, não era uma parte só, por exemplo, de pesquisa, era muito clínica. E como a Orbital também estava demandando muito, eu tive que ser muito aberta né, e precisava de ter um certo tempo para a Orbital também. Então, eu tive que me dividir e aí consegui ter uma parte do meu tempo dedicada para isso, que me demanda muito hoje. Mas é exatamente isso também que traz frutos e que fomenta toda a parte de desenvolvimento que hoje a gente faz na Harvard. Então, vamos supor, toda a parte de pesquisa de produtos novos, toda a parte de testes novos, a gente faz isso junto com os professores da Harvard, então, com a opinião deles, que isso é muito importante. Então, como que é meu dia a dia? Por exemplo, eu me divido durante a semana, um tempo para orbital, um tempo para estar lá, no Research Fellow, que é o que eu faço na Harvard hoje. E dentro do tempo que eu estou, por exemplo, na Harvard, eu participo de tudo que tem em relação à parte de córnea, de catarata, lá, junto com o Dr. Roberto Pineda. Então, por exemplo, os atendimentos, as cirurgias, os lasers, tudo, porque não é só, por exemplo, não é tão nichado a ponto, às vezes, porque as pessoas pensam assim, não, se ela for, por exemplo, córnea e catarata, às vezes só faz cirurgia de catarata, só faz cirurgia de córnea. Não, eles acabam sendo um pouco mais amplos, assim, por exemplo, tem alguns lasers, tem refrativa, tem ceratopigmentação, então tem também isso, eles não são tão... Existe o nicho, mas eles têm liberdade para transitar, né, nisso, tudo, e tudo isso a gente acompanha. E aí, fora isso, toda a parte que eu preciso, por exemplo, também discutir e conversar sobre todos os trabalhos. Então, vamos supor, eu vou fazer um Art Lab com colegas da Harvard. Então, eu vou desenvolver um estudo também com colegas da Harvard. Então, eu sento, converso tudo isso, por exemplo, com um professor que é responsável aqui, que é o Dr. Roberto Pineda. E aí, descubro com ele, por exemplo, como que a gente vai fazer, quais horários a gente vai fazer aquilo. E aí, recruto os colegas que vão participar daquele estudo, por exemplo, executo o estudo. Então, eu me divido entre acompanhar a parte de oftalmologia, desenvolver e aprimorar os projetos da Orbital, e avançar também na parte de pesquisa dentro da Harvard, não só pesquisa, por exemplo, dentro da Orbital. Porque a gente tem a pesquisa da Orbital que vai demandar a gente com novos materiais, mas a pesquisa também para aquilo gerar frutos. Então, você tem que ter pesquisa científica também. Então, eu acabo me dividindo entre Harvard e Orbital, conciliando os dois e fazendo com que os dois vá para frente. Tanto pesquisas dentro da Harvard quanto pesquisas dentro da Orbital, isso tudo linkado. E aqui é muito diferente porque... às vezes no Brasil, o que eu senti um pouco é que as pessoas, elas culturalmente, não é, né, por mal, mas é a questão da mentalidade nossa. Quando você cresce, aquilo desperta em muita gente um olhar de admiração, mas em outras pessoas desperta um olhar assim, mas como? E aqui é muito o sucesso, ele é muito admirado. Então, o que é isso? As pessoas incentivam muito. Então, você recebe incentivo de todos os lados. No Brasil, a gente tem que ser um pouco casca grossa, porque nem sempre vai vir incentivo de todos os lados. Então, a gente percebe que aqui, eles são muito
pró-empreendedorismo, eles são muito pró esse desenvolvimento seu, e isso dá um gás pra gente, isso dá um gás, assim, muito grande. Então, eu percebi isso até, por exemplo, dos professores daqui. Eles têm uma postura um pouco diferente dos professores daí do Brasil nessa questão, entendeu? Isso faz diferença também. Mas hoje meu tempo se divide, durante a semana, seria como se fosse algo, quase um 50-50. Entre as demandas que eu tenho da Orbital e entre as demandas que eu tenho da Harvard, só que elas se conectam, elas não são coisas desconexas. Então, toda a parte que eu desenvolvo na Harvard é como se fosse os próximos passos da Orbital. Então, quando a gente desenvolveu o IA, aonde que a gente estava, por exemplo, mostrando, testando, colhendo feedbacks, trocando opiniões dentro da Harvard. Entendi, muito legal. E quais são os desafios que você vê agora, Tal, assim, à frente da Orbital? O que a Orbital tem de grande desafio agora? Você está em Harvard, você está desenvolvendo a pesquisa, você já tem um módulo, né, acho que a gente pode dizer assim, com a inteligência artificial coordenando, até um assunto que a gente ainda não explorou, né, inteligência artificial, mas o que é que você vê de desafio para vocês agora? Para onde vai? Qual que é a tua visão? Certo. Em relação a IA, contextualizando aqui, igual você falou que a gente, né, entrou, mas a gente não entrou tanto ainda no assunto. Como que desenvolveu a IA? Gente, eu percebia, por exemplo, que a gente aprende hoje. Como que a gente aprende? A gente aprende a fazer, ali, executando, mas alguém precisa estar olhando você para dizer para você, melhora aqui, faz isso, te dando uma dica, fazendo. Só que isso demanda o tempo de alguém que é mais esperto. Assim, não é que é mais esperto, mas é mais experiente do que você, né? Para você saber, geralmente, para você saber onde você melhora. E muitas vezes, a gente, quando quer caminhar sozinho e se vê dentro desses limites, você pensa, o que eu faço agora? E eu sentia muita falta disso. Então, eu falava, gente, a pessoa tem que conseguir aprender sozinha. Ela tem que ser capaz de aprender. Precisa de alguma coisa para avaliar isso daqui. Então, nessa sede de achar uma solução, como se diz, eu desenvolvi uma, tá completa, mas tá faltando alguma coisa. Tem algo que tá faltando por aqui. Sim. E aí, exatamente porque eu pensava, gente, a pessoa tá voltando a aprender sozinha, voltando a operar sozinha. E aí? Então, eu precisava de algo a mais. E aí foi quando eu fiz contato, por exemplo, com o Rafael, eu falei, será que a gente não consegue desenvolver uma IA pra gente avaliar todo o desempenho cirúrgico no Orbital? E aí a gente começou a pensar que sim, e avaliar e fez um primeiro protótipo daquilo, né, da IA, e depois a gente falou, gente, o investimento para esse daqui é mais embaixo. Então, sim, assim, ele seria algo como, por exemplo, pelo menos umas 5, 6 vezes maior do que foi o investimento inicial, por exemplo, para o Orbital. Uhum. E aí é mais um desafio, como é que eu vou fazer isso daqui? Como é que eu vou captar isso daqui? Como é que eu vou... Então, assim, e aí esse desafio nasceu ainda no Brasil. Esse desafio foi antes de vir para cá. Um ano antes de vir para cá, acho que 6 meses antes de vir para cá foi quando a gente fez, por exemplo, o primeiro protótipo da IA. E um ano antes de vir foi quando eu tinha comentado com o Rafael. E aí, chegando aqui, vai a gente investir nessa tecnologia. A gente comprou um computador, eu nunca nem imaginei que tinham computadores, por exemplo, tão caros. Foi um computador de mais de 120 mil reais. Nossa. E ele cabia no porta-mala inteiro do carro. Ele ocupou o porta-mala inteiro do carro. Eu falei, cara, nunca nem imaginei na minha vida que pudesse ter um computador tão grande. E aí, assim, eu lembro disso muito bem. Então, são coisas que a gente, por exemplo, eu nem conhecia. E aí a gente começou a desenvolver essa tecnologia. E a gente precisava saber transitar muito bem entre o que é universidade e o que é, por exemplo, indústria, porque se eu uso, por exemplo, aquela tecnologia, eu preciso, na questão de patente, transitar muito bem entre esses 2 meios. Então, por exemplo, toda a parte tecnológica que a gente usou para o desenvolvimento, ela precisou vir da Orbital. Ela não poderia vir da universidade. E aí, como eu e o Rafael já tinha, por exemplo, esses desenvolvimentos prévios, isso antecederam, por exemplo, tanto a entrada dele aqui no Bascom Palmer, que é o hospital que ele trabalha em Miami, quanto a minha entrada na Harvard. Então, eles vieram antes. Então, por conta disso, muito embora ele nasceu aqui, ele não startou aqui. A semente já estava feita, o protótipo já estava começado. Então, a gente começou a desenvolver essa IA e adivinha, gente, a gente pensou que ia ser muito mais rápido. Nem se compara. A gente, por exemplo, 1 ano depois, ela está dando os primeiros passos dela agora. Então, o que a gente percebeu? Mas a gente teve surpresas muito boas também. Por exemplo, hoje ela é aplicada não só para
para cirurgia simulada, mas para cirurgia em paciente real. Então, você imagina só. Antes a gente não tinha... Sabe o faca emulsificador? Quando ele começou, a gente não tinha tanto de parâmetro que a gente tem hoje. Vários tipos de ultrassom, você coloca a irrigação como você quer, você coloca o vácuo como você quer. Não. Ele era ali bico seco, só o básico, né? Ele era só o básico mesmo. E a gente desempenhava. Só que à medida que ele foi tendo cada vez mais parâmetros, você descobria, não, mas se eu uso tanto de ultrassom nessa parte aqui ou nesse tipo de catarata, é melhor. Eu tenho menos edema no outro dia, a minha cirurgia é mais fluida. Então, você percebeu como você conseguia ser melhor à medida que você enxergava mais parâmetros. Hoje, os parâmetros em relação à performance do cirurgião, ele ainda é no feeling. Como é que você sabe se você opera bem? Alguém olhando você operar ou alguém mais experiente olhando você operar ou você assistindo sua própria cirurgia. Não tem um método objetivo para dizer. O único método objetivo que você pode ter é, por exemplo, o tempo total da cirurgia. Mas você não tem o tempo, por exemplo, quanto tempo você demorou na Rex? Quanto tempo você demorou na hidrodissecção? Quanto tempo na técnica? Você faz a técnica melhor fazendo cápsula Rex para a direita ou para a esquerda? O ângulo de incisão, melhor se ele for mais fechado ou mais aberto para você ter mais destreza? Melhor a técnica dividir e conquistar ou melhor Photoshop? Então, hoje, esses parâmetros, eles são totalmente subjetivos e no feeling. Um dia, o parâmetro do faco emulsificador, que você não tinha, ele foi no feeling também. Você percebeu que eu percebo que aqui me dá melhor, mas por quê? Você ainda não sabia, porque você não tinha tantos parâmetros. Então, isso é uma tecnologia que ela precisava em algum momento nascer. E assim, hoje, no mundo todinho, ainda não existe essa tecnologia. A gente foi os primeiros que conseguimos desenvolver. E essa parte de toda a análise do desempenho cirúrgico é que a IA vem para avaliar. Então, ela não avalia, por exemplo, ela não quer te dizer, você é bom, você é ruim, não é isso. Ela quer te sugerir, aqui você desempenhou melhor. Ou seja, vamos supor, você opera 10 pacientes. Tem muita diferença do primeiro para o 10º? Você opera de manhã e de tarde. Você tem diferença no seu desempenho cirúrgico de manhã e de tarde? Você operou 20 pacientes, só um teve edema de córnea, só que para você todos eram iguais. O que teve diferente na cirurgia de um e do outro? São coisas sutis que às vezes você não vai ver, mas que quando a gente está em métodos objetivos, a gente é capaz de ver. Então, desde pequenos tremores, por exemplo, que a gente tem, até, por exemplo, o quanto você movimenta cada instrumento dentro do olho. Então, quanto você entra com o instrumento e tira, quantas vezes você entrou e tirou. Tem muita gente que tenta, às vezes, melhorar o tempo cirúrgico, melhorando o tempo total, só que eles não percebem que, às vezes, a troca de pinça é o maior segredo. Por quê? Às vezes é na troca de pinça que ele está demorando. Então, algumas coisas você não tem quantificado. Quanto você levou para cada, como é que foi seu desempenho, por exemplo, em cada etapa. E isso, hoje ainda é às cegas, ainda é no feeling, mas não precisa mais. Então, você vai conseguir ter clareza da sua performance cirúrgica, o que você faz, que você desempenha melhor, e aí você mira naquilo. Então, por exemplo, às vezes você tem que melhorar só uma etapa da facoemulsificação ou só uma etapa da Rex, por exemplo, e você melhora a sua cirurgia. Então, você vai conseguir enxergar onde é que tem que melhorar, por exemplo, ou aonde você desempenhou melhor, né? Então, a gente tem uma série de métricas. Muito legal. São mais de 20 métricas, eu não lembro todas de cor. Completamente inovadora, né, Tal? Muito inovador. Completamente inovador isso, porque isso não existe realmente. Hoje é tudo no feeling. Então, você está, mais uma vez, dando o primeiro passo aí rumo a uma cirurgia de excelência e no aprendizado, né, acima de tudo. Muito legal. Né? Exatamente. Você sempre inspira, Tawane, sempre. E é muito por isso que você fala, né, não é por ter as respostas, mas é por não ter medo, né, de estar nesse papel tão vulnerável de quem está começando, fazendo pela primeira vez, enfrentando desafios. Acho que tem muitas perguntas, na verdade, né? Não tem resposta, tem muitas perguntas e tem muita coragem, né? Que não é ausência de medo, né? Eu falo pro meu filho de 10 anos, coragem não é ausência de medo, coragem aí apesar do medo, como disse você, né? Então acho que é muito disso, empreender é muito disso, né? Muito legal, muito legal. É exatamente isso, e apesar do medo. Eu lembro quando eu estava fazendo uma oração,
antes de vir pra cá, por exemplo, assim, eu tinha um frio na barriga e cada um tem um perfil. E eu acho que o meu esposo tinha um frio na barriga umas 20 vezes maior que o meu, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele pensava assim, eu acho que ele, não sei se ele ficava feliz porque eu tinha recebido uma carta convite de Harvard, ou se ele ficava apavorado porque ia mudar de país depois de fazer o segundo curso e pensar, no outro país nenhum do meu diploma vale, eu vou fazer o quê? Tipo assim, como é que vai ser lá? Como é que a gente vai se desenvolver, entendeu? Então, por exemplo, e isso é normal. Então, é como se fosse uma mistura de medo e de alegria, mas muitas vezes de medo e pequenas frustrações, ou grandes frustrações, entendeu? Porque nem sempre elas são pequenas. E os problemas, eles são maiores do que a gente imagina, e você não tem solução para eles. Então, esse continuar, apesar do medo, é onde é o segredo. Eu fiz uma oração e lembro de dizer para Deus, antes de vir, eu falei, Deus, não sei, por exemplo, o que me espera lá, mas uma coisa eu te prometo. Aonde eu tiver competência de onde for o meu braço que alcança, eu prometo ir mesmo com medo. Eu não vou parar. Então eu lembro muito bem de ter clareza de que exatamente disso, de eu não vou parar. Eu vou aprender. O que eu não souber, eu vou aprender. E as pessoas às vezes perguntam e tem uma coisa que é assim: e se não der certo? Não é se não der certo, eu vou aprender tudo que eu tiver que aprender até dar certo. Sim. Eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer até eu conseguir fazer dar certo. Sim. Então, você não pode se apegar à possibilidade de não dar certo. Não é que tudo sempre vai dar certo, mas você vai encontrar o meio para aquilo dar certo. Então, por exemplo, como que ia se fabricar uma inteligência artificial, que tecnologia que precisava? Comprar tecnologia, comprar um equipamento desse que eu nem sequer sabia que existia. Então, assim, não era se vai dar certo, é como eu vou fazer isso aqui dar certo, entendeu? Então, isso é muito mais, tem que estar muito mais presente do que qualquer certeza que a gente for procurar. Essa certeza, gente, ela nunca vai existir, nunca vai ter. Sabe qual é a diferença, eu acho? Não sei se é uma diferença, mas é algo pra gente, é um highlight, assim, pra gente colocar sobre você. Você é completamente protagonista da tua vida, né? Nada nem ninguém te para. E não é o ambiente, não é... Você está em Harvard hoje, mas você poderia estar na Europa, você poderia estar em outro lugar, você estaria desenvolvendo, né? Então, acho que muitas vezes a gente se prende a, puxa, essa condição aqui não favorece, é por isso que eu estou parado, ou por isso que eu não... Não, você faz acontecer, né? E isso te torna muito senhor da sua vida, isso te dá uma liberdade, né? Muito legal. Conta pra gente, acho que a gente vai caminhando pro final, né, Cissa? Conta pra gente, assim, o que você ainda quer da Orbital, se você puder dar um spoiler pra gente disso, e finalmente uma mensagem final que você daria para nossa audiência aí, médicos oftalmologistas, tem até médicos de outras áreas também que nos acompanham, até não médicos, né, que gostam do tema, do assunto da oftalmologia. O que você daria de mensagem final para essas pessoas? Em relação ao que eu espero do Orbital, eu digo assim, nos últimos anos, nos últimos meses, tem sido uma escola de vida, porque é como se agora eu estivesse entendendo, começando a pensar no potencial que ela tem, porque é como se a gente não tivesse alcançado nem 10% ainda, entendeu? Essa é a minha visão. Só tá começando, né, Tal? Só tá começando, literalmente. E eu não imaginava isso. Quando eu cheguei por aqui, que você fala, meu Deus, chegou em Harvard. Você fala, tipo assim, cheguei num dos lugares que é, tipo, o mais top do mundo inteiro em relação à questão de pesquisa, em relação à questão de universidade, né? E aí você fala, e agora? Tipo assim, ainda tem mais? Gente, tem muito mais. Então, porque a gente tem que se desafiar a aprender novas coisas. Uma coisa é a gente saber, às vezes, por exemplo, desenvolver um produto. Outra coisa completamente diferente é você desenvolver um business daquilo. O quanto você vai ter que aprender e se desenvolver sobre essa parte é o que vai ditar, por exemplo, até onde você chega. O que a gente conhece, por exemplo, de formatar um negócio, um modelo de negócio? Nada. Quando a gente sai de uma universidade, a não ser que você tenha uma família que já saiba daquilo. Então, se a universidade durou 6 anos, imagina quantos anos, às vezes, aquilo não vai durar. E a cada ano você vai ter que se desafiar muito mais. Então, hoje, por exemplo, em relação ao potencial
do Orbital, eu consigo enxergar muito mais. Em relação à mentalidade, a gente teve que mudar, mesmo depois de criar, mesmo depois de estar aqui, é que a gente foi aprender o quanto a mentalidade, a forma que a gente pensa, dita o nosso ritmo. Então você fala assim, Tawane, mas tinha um ritmo acelerado. Tinha, mas eu vou te falar, não tinha um quinto da mentalidade que precisava ter para chegar onde quer chegar. Entendeu? Então, isso são coisas que a gente está aprendendo no caminho. Então, o que eu penso? Eu penso a Orbital, ela assim, muito maior e muito mais abrangente do que é hoje. Eu penso ela sendo vista como referência na parte de ensino cirúrgico, isso sem dúvidas. A gente não caminha, por exemplo, com a IA pensando só na oftalmologia. Então, a gente não caminha, por exemplo, desde o nascimento. Porque a gente sabe que ela é plenamente capaz de ir para outras áreas da cirurgia também. Então, eu penso a um médio e longo prazo, isso como referência, como algo que realmente transforma. E a gente vai viver muitas transformações. A gente está vivendo uma época muito rápida. Se a época da internet foi rápida, a época da IA tende a ser assim, muito mais rápida. Sim, então a gente vai ver grandes mudanças. E é preciso se adaptar às mudanças, fazer parte, trazer as mudanças, né, como benéficas para a gente. E eu enxergo a Orbital, assim, infinitas vezes maior do que ela é hoje, inclusive. Muito legal, muito legal. Esse é o que eu vejo. Em relação à outra pergunta, Vivi, que você mencionou, por exemplo... Isso. Oi? Uma mensagem para a audiência, né? O que você diria aí para nossa audiência de oftalmologistas? O que eu, assim, digo muito é para a gente tentar se desprender, aprender a se desprender daquilo que limita a gente. Continuar apesar do medo. Esse medo, ele nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Então, se às vezes a gente está procurando garantias, eu sinto dizer, elas não vão existir, ninguém vai dar elas para você. Não tem como elas existirem. Só que a garantia de ficar onde você está, ela vai existir se você não fizer nada. Então é garantido que se você não fizer nada, você vai ficar daí ou para trás. Então, essa garantia não é boa. Então, é muito mais fácil a gente colocar, por exemplo, eu penso que às vezes a gente tem muito mais a perder por a gente não estar disposto a aprender o que tem que aprender para desenvolver o que a gente quer desenvolver. Então, se você quer desenvolver, por exemplo, uma clínica, se você quer desenvolver o seu consultório, o que você quer desenvolver? Sua mão cirúrgica? Então, você precisa ter muito claro, assim, qual que é o primeiro? Eu vou dar o primeiro passo. Essa clareza de dar o primeiro passo não é a clareza no que você vai fazer, mas a clareza de que você vai fazer. A decisão de que você vai fazer. Essa decisão, ela é muito mais importante do que, às vezes, você ter clareza do que é necessário. A clareza, ela vem com o tempo. Ela vai vir à medida que os desafios surgirem e você vai achar como é que você resolve cada um deles. Então, o medo da frustração, ele tem que ser menor do que o medo de permanecer estático. Porque senão você não segue. Tem que seguir apesar do medo. Senão você vai ter a certeza que vai ficar onde está. Muito bom. Eu acho que um aspecto importante também é a liderança, né, Tal? Eu acho que você, na tua trajetória, você teve diferentes líderes na tua vida, né? A começar lá pelo teu pai, né? Que te liderou ali no começo e te deu a visão, e outros que a gente sabe que você foi buscando ao longo do caminho, sempre te impulsionando para frente, né? E eu acho que é isso mesmo, liderança para todos nós, né? Sejamos gênios ou não tão gênios, né? Ou simples médicos, oftalmologistas, a liderança ela é sempre favorável para a gente chegar mais longe. E essa disposição de aprender coisas novas, né? São tantos aprendizados que você traz para a gente hoje, Tal, que eu estou tentando dar um highlight em alguns, assim, além dos que você disse, porque são muitas coisas que podem fazer a vida melhor, né? Para todos que nos ouvem, ao invés de ficar onde está, lamentando, né, o ambiente, ou os fatos, ou a política, ou o governo, ou seja lá o que for, né? Muito inspirador. Sim. É muito isso, Vivi, muito isso. A gente vive isso, né? Então a gente entende o quanto faz diferença, porque quando às vezes eu vi as pessoas falarem, eu não imaginava que era realmente isso. A gente fica pensando que tem algo a mais, entendeu? E é exatamente isso, é o ir, é a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem saber, mesmo sem ter certeza, mesmo sem ter garantias.
É isso legal. mesmo, e a liderança faz toda a diferença. Quem a gente, por exemplo, coloca como líder nosso, quem a gente tem como exemplo, quem a gente mira, é a história de com quem você se aconselha. Sim. E a gente vai ter que subir o nível de cada líder, porque às vezes vai chegar um momento que por exemplo, meu pai foi o primeiro líder, mas chegou um momento que o conhecimento dele não era suficiente para onde a gente precisava crescer. Sim. Ele deixou de ser líder? Não, ele deixou de ser, menos agora por causa de que a gente precisou de visões, não visões, mas eu de conhecimentos, às vezes mais específicos na área, não. Só que em cada momento a gente teve que colocar. Então, em um momento, eu tive como líder ele, porque ele era o que mais conhecia. No momento em que eu precisei de uma pessoa que conhecesse mais em um determinado assunto específico, que às vezes não era o assunto que ele ia conhecer, eu tive novos líderes. Então, a gente vai procurar novas referências. Esses que construíram com a gente vão ser sempre os nossos líderes. Mas a gente vai precisar aumentar a nossa régua. Isso é necessário. Tem uma fala que eu gosto, que quando você está sentado numa mesa e você se tornou a pessoa que mais sabe na mesa, está na hora de mudar de mesa, né? E a gente, na Oftalmo Expert, a gente viveu muito isso, né? Chegou um momento em que ali dentro da oftalmologia a gente não conseguia mais alcançar, né? Então a gente mudou de mesa. E quando a gente mudou de mesa, uau, se abre um horizonte gigante, né? Para você começar a perseguir, emprestar visão e continuar caminhando. Então isso, para quem já está no empreendedorismo e que nos escuta, é uma dica muito legal, né? Tenha sempre uma liderança. Se você já se lançou, tenha sempre uma liderança. 2, se você é a pessoa que mais sabe na mesa, está na hora de mudar de mesa, né? Muito joia. Exatamente, o ambiente que a gente vive, ele tem que nos desafiar a crescer. Você não pode ser o melhor do ambiente, porque senão você não é desafiado a crescer mais. Sim. Então, e nesse caminho, Vivi, onde você vai mudar de mesa, muitos não virão com você. E você tem que estar preparado para isso também. Sim. Então, assim, muitos, eles não trilharão o caminho que você vai trilhar. E você não precisa da aprovação das pessoas. Sim. Esse também é um detalhe. As pessoas, às vezes, elas procuram aprovação. Não, você não vai ter aprovação de todo mundo. Eu sinto dizer isso pra você, mas é a realidade. E a hora que você mudar de mesa, muitos não virão com você. E tá tudo bem. Cada um vai ter o seu caminho. Você não vai carregar todo mundo nas costas, é impossível. Mas você precisa mudar de mesa para você crescer. Você precisa tornar o seu ambiente um pouco incômodo para você, para ele te puxar para cima, para te desafiar. Legal. Muito joia, muito joia. Tem mais alguma pergunta aí para nossa ilustre convidada? Sempre muito inspirada pela tua energia, pela tua maturidade, tua sabedoria. Tão jovem, tal. E agradecer, né? Agradecer. E você vê que vai ter toda a temporada, vai ter Tawane, né? Porque sempre tem... daqui a um tempo a gente faz a próxima temporada com a Tawane para saber para onde você foi, né? Sempre tem novidade, mais desafios, né? Tal, mais histórias assim, acompanhando a história da Orbital e da Tawane, né? Muito bom, de tão inspiradora que você é. Muito obrigada, Tawane. Gente, obrigada. Perdão. Pode falar. As tuas palavras finais, pode ficar à vontade. Eu que quero agradecer muito, assim, porque para mim é sempre uma honra. Vocês são pessoas que inspiram muito, então às vezes a gente procura como referência e eu não sei se vocês sabem, mas isso eu preciso dizer de coração para vocês. Vocês são referências. Então, por exemplo, para mim, que olho para vocês, eu tenho vocês como referência. Então você pergunta, Tawane, sobre mentalidade, sobre crescimento, sobre ousadia e sobre coragem. Então, às vezes a gente, ou vocês, não sei se vocês imaginam isso, mas vocês são referências para outra e vocês são referências para mim também. Então, assim, é muito gratificante, para mim uma honra muito grande poder estar aqui. Porque é como se pessoas que eu tenho como referência me convidam para estar com elas ali, por exemplo, igual aqui no podcast. Então, para mim, é uma verdadeira honra estar aqui com vocês. É maravilhoso e contem sempre comigo. Eu espero, né, que os próximos capítulos, sim, a gente possa contar por aqui. Então, essa mensagem sobre ambiência, ela é muito importante porque aumentar a nossa régua. E em falar em aumentar a régua, quando a gente aumentar a régua em relação à questão de ousadia, de coragem, essa régua, por exemplo, quando eu aumentei e procurava referências de ousadia e coragem, vocês são referências de ousadia e coragem, então assim, a régua a gente aumenta em ambiência também, isso é prova disso, e vocês sabem muito bem que essa parte de empreendedorismo, às vezes ela né, exige muito da gente, mas é muito gratificante estar aqui com vocês,
estar aqui com vocês por isso, porque a gente se identifica muito nessa questão. Eu me identifico muito com vocês nessa parte. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito joia. Obrigada, Tawane. É sempre muito bom conversar com você. Espero que a nossa audiência tenha gostado dessa pílula, desse momento de inspiração, né? Com essa energia tão maravilhosa da Tawane, e que você possa sempre ter coragem de trilhar os caminhos que estão no teu coração e sempre sonhar, né? Porque o sonho é o começo da realização. Chegamos ao fim, então, desse episódio da nossa 10ª temporada, e logo teremos mais entrevistas, mais podcasts, mais momentos inspiradores para você que nos acompanha. Oftalmo Expert, de olho no futuro.